como é que funciona a fé quando Deus faz promessas ao nosso coração? A gente vai encontrar nas duas histórias um personagem comum, que é o anjo Gabriel, não é? Gabriel vem e anuncia a Zacarias que João Batista vai nascer. Depois ele vem e anuncia a Maria, mãe de Jesus, que ela vai ficar grávida pelo Espírito Santo e o Filho de Deus vai nascer. E é interessante porque ele se apresenta, ele diz o seu nome. E é importante a gente saber por que esse anjo diz o seu nome e se apresenta. Porque ele era um anjo conhecido já no Velho Testamento. Ele vai aparecer lá no livro de Daniel, capítulo 8, versículos 16, e no capítulo 9, versículo 21, porque ele é o enviado de Deus, o mensageiro de Deus, que vai explicar as profecias do final dos tempos a Daniel. E todo judeu sabia quem era Gabriel. E ele diz: eu sou Gabriel, aquele Gabriel lá. E nela nós vamos encontrar, nessas duas palavras ali de Gabriel, não apenas as profecias, mas de uma maneira especial essa dinâmica de como a fé age no meio dessas promessas. E eu queria hoje prestar atenção nisso, porque toda a nossa relação com o Senhor é por meio da fé. E o meu desejo é tentar entender as lições aqui contidas que podem fortalecer a nossa fé. A primeira delas que a gente vai aprender se encontra nos versículos de 11 a 20 de Lucas capítulo 1, onde a Bíblia diz assim: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso, e quando Zacarias o viu, perturbou-se, foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará um nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas, e agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na Tua palavra, não apenas abre a nossa mente e o nosso coração, mas revela a Tua presença entre nós. Toca a nossa alma. Mostra, Senhor, aquilo que Tu tens para cada um de nós, de tal maneira, Senhor, que sejamos movidos pelo Teu Espírito Santo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É incrível como a natureza humana tem dificuldade de confiar em Deus, não é? Eu queria que você imaginasse a cena do que está acontecendo. Um sacerdote vai ao templo e tem que lembrar que ele não ia todos os dias ao templo. Existiam milhares e milhares de sacerdotes em um único templo. Então eles serviam no templo por turnos, tá? E os turnos envolviam 24 turnos diferentes.
Então, muito provavelmente, a cada 24 meses, ele estaria no templo. Mas esses sacerdotes que iam para servir no templo a cada 24 meses, ainda assim, nem todos eles podiam entrar no templo, eles tinham várias outras funções. Para entrar no templo e ali queimar o incenso, era feito um sorteio entre os milhares que estavam lá nos turnos. E olha só o que aconteceu, foi sorteado quem? Zacarias. Muito provavelmente ele nunca mais em toda a sua vida voltaria a ter o privilégio de queimar o incenso no templo, porque era muita gente e isso era feito por sorteio. Muito bem, só isso para mim já seria um sinal divino de que algo de Deus está acontecendo na vida desse homem. Mas quando ele entra lá naquele lugar e ele está queimando incenso e ele está vivendo aquela emoção que talvez fosse única na vida dele, algo sobrenatural acontece. Um anjo do Senhor lhe aparece. Eu nunca vi um anjo. Não sei se você já viu um anjo, tá? Eu nunca vi. Mas eu acho que se um anjo me aparecesse, não é? Eu teria certeza que algo sobrenatural está acontecendo. Fala a verdade, né? E eu acho que alguns aqui que se visse um anjo iam bater correndo assim, né? De medo, né? O que está acontecendo? E é tão interessante que a gente vai perceber na Bíblia que Zacarias entendeu que algo sobrenatural estava acontecendo porque ele teve medo. E aí o anjo disse, ó, você não precisa ter medo, fica tranquilo, eu venho aqui trazer para você uma boa notícia. E aí ele vai dizer alguma coisa que está no coração desse homem, ele diz assim, olha Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Quer mais outro sinal do que esse? Deus ouviu a sua oração, e o filho que você tanto quer vai nascer. E essa era a palavra do Senhor, essa era a boa notícia. A palavra boa notícia quer dizer evangelho, tá? Essa é a palavra que vem, a nossa palavra evangelho, né? Em grego a boa notícia é evangelho. Muito bem, e ele vai ser alguém que Deus vai usar muito, vai ter uma obra especial no serviço do Senhor. E diante de tudo isso, Zacarias pergunta, e aí é que está a grande questão da dinâmica da fé. E ele diz assim, como posso ter certeza de que isso vai acontecer? Se a gente for colocar na linguagem de hoje o que Zacarias está perguntando, ele estaria dizendo assim, ô anjo, qual é o sinal que você vai me dar de que isso vai acontecer mesmo? Ora, bolas, será que tudo isso que já estava acontecendo já não era um sinal? Você quer um sinal maior do que ver o anjo, do que ter o privilégio de queimar um incenso, de ouvir que a sua oração foi respondida, que o sonho do seu coração vai ser atendido? Que sinal mais você precisa, homem de Deus? Ele não entendeu que a própria promessa era parte do sinal. E Deus estava se revelando a ele, e esse era o maior sinal, a revelação de Deus. Tanto que quando a gente vai olhar para a resposta do anjo, a gente vai perceber que o anjo confirma esse fato de que a promessa era o grande sinal. E aí o anjo vai responder, presta atenção, homem, eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, e fui enviado para lhe transmitir estas boas notícias. Você quer mais sinal do que isso? Eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel, o mesmo anjo enviado para anunciar as profecias dos fins dos tempos a Daniel. Eu sou um anjo que estou sempre na presença do Senhor, no seu céu. Ele me mandou de lá só para abençoar você com a promessa. E eu vim trazendo uma boa notícia, a mesma palavra, o evangelho, a boa notícia, e você ainda quer um sinal.
E aí a pergunta que fica nas entrelinhas desse contexto é: será que tudo isso que está acontecendo no coração de Zacarias não é o cúmulo da incredulidade? Mas já que você quer um sinal, então fique mudo até que todas essas coisas aconteçam. Então agora você tem um sinal, tá bom? Toma cuidado, hein? A grande lição que aprendemos aqui é uma coisa muito simples, mas que faz toda a diferença na nossa vida espiritual. A fé tem foco na promessa. A fé tem foco na promessa. Fala comigo. A fé tem foco na promessa. Agora, sabe, a incredulidade faz-nos cegos para as manifestações de Deus em nossas vidas. Enquanto a fé tem foco na promessa, a incredulidade vira cegueira e a gente não consegue perceber o que Deus está falando nem fazendo na nossa vida. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que nós cremos porque sentimos o toque de Deus em nós. Quando Deus se manifesta na nossa vida, quando Deus toca o nosso coração, quando a gente reconhece que o mover de Deus nos alcançou de alguma maneira, e quando a palavra de Deus alcança a nossa vida, então nós abraçamos essa palavra, não porque a gente viu um sinal no céu, mas simplesmente porque a gente sente a presença de Deus na nossa vida. Há lugar para os sinais na Bíblia? Há. Os sinais na Bíblia são maneiras pelas quais Deus revela decisões. Então Deus pode usar um sinal para te dizer se você vai à guerra ou não vai à guerra, como aconteceu com o Gideão. Deus vai usar um sinal para te mostrar um determinado caminho. Olha para a nuvem, segue a nuvem, esse é o meu sinal. Pode mostrar para você onde está o Messias, por isso os magos do Oriente seguem aquela estrela. Mas o sinal nunca substitui a presença de Deus, o toque de Deus, o falar de Deus. E a fé é a resposta a esse toque de Deus, a esse falar de Deus, e ela se manifesta como quem crê naquele que me tocou, e eu sei que a sua promessa é verdade, e aí eu tomo posse dessa promessa para a minha vida. Cremos porque sentimos o toque de Deus, confiamos porque a notícia que Ele nos dá vai de encontro com a nossa história, e representa a restauração da nossa vida. E é interessante que esse foi o sentimento de Isabel, esposa de Zacarias, quando ela vive a promessa na sua vida. Ela entende que aquela promessa não é apenas toque de Deus, mas é restauração de Deus na sua vida. E olha só o que ela vai falar em Lucas capítulo 1, versículos 24 e 25. A palavra do Senhor nos diz assim, me perdi aqui agora. Isso, 24 e 25. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Ela tinha consciência de que a obra de Deus estava acontecendo na sua vida, não era apenas alguma promessa perdida, mas era restauração, era transformação. E então ela tinha foco nessa promessa, alegria nessa promessa, e entendia esse propósito. Nós esperamos, porque a boa notícia, o Evangelho, não pode ser tirado do nosso coração. Por isso, fé é tomar posse do que Deus tem nos prometido,
mesmo quando ainda não chegou o tempo da promessa. É por isso que a Bíblia ensina a não endurecer o nosso coração no dia da nossa visitação, porque o maior de todos os sinais é sermos visitados pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem eu participei de uma cerimônia, né, muito gostosa, bodas de 50 anos de casamento, né, de uma família que eu tenho o privilégio de acompanhar há 29 anos. E vi uma moça, né, que hoje já tem 50 anos, que passou por uma batalha muito grande, filha desse casal. Está bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa moça teve um determinado período da sua vida em que ela contraiu um câncer de mama. E esse câncer se tornou então um pesadelo na vida dela. E fazendo os tratamentos todos para combater esse câncer de mama, uma noite ela estava tão abatida, tão triste, tão angustiada, que ela fez uma oração que ninguém sabia, o seu marido não sabia, ninguém sabia, o seu pai não sabia, sua mãe não sabia, ninguém sabia, só Deus sabia. E ela orou assim e disse: Deus, a única coisa que eu queria é que o Senhor me desse um abraço. Como eu preciso de um abraço do Senhor. No outro dia de manhã, bem cedo, talvez lá perto de umas 8 da manhã, toca a campainha da casa dela. Ela ainda estava deitada, porque ela estava convalescendo. E ela estava ainda desajeitada, ela vai atender a campainha. E lá estava na porta uma irmã muito conhecida nossa, missionária lá no Chile, Marlene Tiede. Estava aqui de passagem no Brasil. Conhece a família, conhece a célula dela. E aí aquela irmã diz assim: desculpa, querida, eu vim tão cedo na sua casa, porque o Senhor me acordou e disse que eu tinha que vir aqui agora, só para te dar um abraço, porque esse é o abraço do Senhor para você. E aí aquela mulher começou a desmanchar de chorar. Sabe por quê? Porque ninguém mais conhecia a história, e aquele abraço era a visitação do Senhor na sua vida. Sabe, a nossa fé não está pautada nos argumentos que nós temos. A nossa fé não está pautada naquilo que a gente pode perceber ou não perceber da realidade. A nossa fé está pautada na visitação de Deus na nossa vida. Deus usa muitas maneiras diferentes para nos visitar. Às vezes Ele manda um anjo. Às vezes Ele nos visita e a gente está no quarto da gente, e a gente sente a presença do Espírito de uma maneira que a gente não sabe explicar. Às vezes o Senhor coloca alguém no nosso caminho para falar o que a gente está pensando, né, Paulinho? Você estava lá num dia lá no parque, não é isso? Num banco, sei lá onde. Num banco da praça. E aí o Senhor manda alguém lá para falar: escuta aqui, ó, Deus me mandou aqui falar isso para você. Eu não sei quais são os jeitos de Deus, mas o que a gente não pode perder é a percepção da visitação do Senhor. E que a boa notícia que Ele nos traz é o Evangelho. E que nós temos que abraçar com fé, não por causa de qualquer prova que seja nos dada, mas porque a visitação do Senhor nos é suficiente para crer na sua promessa. E aí a gente tira o foco, não é, das outras coisas e diz: Senhor, vou crer no que o Senhor está falando para mim. Quando eu não consigo fazer isso, eu vou não apenas perder grande parte da alegria do meu coração, como às vezes o Senhor vai ter que marcar a nossa vida. Tem gente que é tão duro, mas é tão duro, que Deus tem que quebrantar. E aí Ele pega a marreta e senta a marreta no coração duro.
e vai dizer: tá bom, filho, já que você não é capaz de crer, vou ter que botar a marreta. Então fica 9 meses, não, 10 meses, ou um pouco mais, não sei quanto tempo foi, até que tudo isso se cumpra. Vai ficar mudinho aí, não vai falar nada, para entender que eu sou o Senhor de todas as coisas. Essa mudez não era um castigo, era um quebrantamento. Há uma diferença muito grande entre castigo e quebrantamento. Castigo é punição, quebrantamento é transformação do coração, é deixar o coração maleável. E é interessante que quando os lábios se abrem, ele consegue falar de novo. Zacarias não fala apenas da sua alegria, ele profetiza. No final desse capítulo, dá uma lida lá na profecia de Zacarias. Ele começa a profetizar, cheio do Espírito Santo, porque aqueles tempos em que o coração foi quebrantado, Deus o fez profeta. E não dá para a gente ser ministro de Deus e servo de Deus se o coração não for maleável e não crê nas promessas do Senhor. E agora não apenas ele crê, como profeta ele faz promessas. Ele antevê os atos gloriosos de Deus. Eu fico pensando em tudo isso e fico vendo quantas vezes o abraço de Deus vem ao nosso encontro e não nos focamos na promessa, mas pedimos mais e mais provas do seu amor. E sabe, quando eu leio nas Escrituras a respeito disso, eu vou descobrir que essa é uma atitude que Jesus rejeita e que Jesus chama de incredulidade entre os líderes judeus. Em Lucas capítulo 11, versículos 14, 15 e 27, a palavra do Senhor diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Agora 27 e 28. E enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. E ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Olha a dinâmica. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 vão dizer assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Hoje eu vim aqui convidar você a mudar o foco. Às vezes a gente está olhando para tudo em redor e dizendo: quais são as provas? Vou dizer assim: a maior de todas as provas que você tem é a visitação do Senhor Jesus na tua vida. Olha para quantas vezes Ele já visitou você. Olha para quantas maneiras diferentes Ele já tocou o seu coração. Talvez você nunca tenha visto um anjo, ou talvez nunca ninguém bateu na porta da sua casa às 8 da manhã para dizer: olha, Deus ouviu a sua oração, ou para dizer: vim aqui te dar o abraço de Deus. Mas uma coisa eu sei: há vários momentos na tua história de vida que foram marcados pela presença de Jesus. E sabe, cada um desses momentos foram visitações do Espírito Santo de Deus. E em cada uma dessas visitações, o Evangelho, a boa notícia de Deus, de alguma maneira foi anunciada a você. Promessas foram feitas pelo Senhor, porque Ele ama você e tem um plano para a tua vida. E a gente coloca o foco nessa visitação e crê na promessa e na palavra de Deus para a nossa vida. Nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas, como a gente sempre faz em todos os cultos. Um dia me perguntaram, por que você faz apelo em todo culto?
Era um pastor que não fazia apelo nunca, né? Mas eu disse assim, porque se Deus fala conosco, Ele é digno de receber uma resposta da gente. Você já falou com alguém que não responde? É a coisa mais chata que tem, pelo amor de Deus, não é? Agora, se Deus está falando conosco, a gente tem que responder à voz do Espírito. E nessa manhã eu queria orar com pessoas que talvez por alguma razão, não é falta de temor do Senhor, porque Zacarias tinha temor do Senhor. Não é falta de conhecimento, porque Zacarias, como sacerdote, tinha conhecimento. Eu creio que Zacarias não queria se frustrar de novo. Essa é a minha opinião, não está na Bíblia isso é a minha opinião. E se eu colocar minha esperança nesse filho que o Senhor me prometeu, e ele não vier, eu vou me frustrar de novo. Ou talvez ele tivesse com a mente dele um pouco mais além, dizendo, e como vai ficar a minha fé se nada disso acontecer? Mas o incrível é que quando a gente desconfia de uma pessoa amada, a gente ofende a pessoa que a gente ama. Não é verdade? Quando a pessoa que nos ama diz, olha, isso aqui é sério, isso aqui é verdade, e a gente não acredita, a gente ofende a pessoa que ama. Como é que você pode duvidar do meu caráter? Você não me conhece ainda? E aí quando Zacarias disse, ok, então qual é o sinal? Eu acrescentaria aqui, olha, te dei sinais a vida toda e hoje estou te mandando um anjo. Você quer mais sinal? E talvez o Espírito Santo de Deus esteja dizendo para você, hoje, tenho te visitado a vida inteira e hoje te mandei essa palavra, só para você. Só para você. E sabe, tem dias na nossa vida que a gente sente exatamente isso, essa palavra foi só para mim, não é verdade? Olha, o Espírito Santo foi lá e entrou na minha vida. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Palavras de Deus só para mim, palavras que eu ouvi e palavras que eu preguei, porque a primeira pessoa que precisa atender o apelo é o pastor, que está pregando a mensagem, porque muitas vezes Deus está falando é com ele, não é nem com vocês. E lá quando ele está preparando o sermão, ele tem que dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, eu estou entendendo que essa palavra é para mim, muito obrigado, Senhor. E aí a gente divide com vocês aquilo que o Senhor está falando com a gente. Nessa manhã eu queria orar com você, para você ter a graça de Deus de mudar o foco e colocar o foco na promessa e na visitação do Senhor. Senhor, eu creio que Tu me visitastes nessa manhã e eu estou tomando posse da Tua palavra para a minha vida. Alguns vão dizer, mas como é que você pode tomar posse? Tomo posse sim, porque é a palavra de Deus para mim. Se Ele falou comigo, eu tenho convicção, eu tomo posse, porque Ele é a garantia. Ele é a garantia, não sou eu, Ele é a garantia. E eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na tua história, mas se hoje é o dia da tua visitação, a Bíblia diz, não endureça o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer uma obra na tua vida. E às vezes essa obra é uma entrega, é uma confiança, é um passo de fé, é um deixar-se ser transformado pelo Espírito. E eu queria orar com você, a quem o Espírito Santo está falando nessa manhã. Se o Espírito de Deus está tocando o teu coração, se essa palavra foi para você, e se você é que precisa mudar o foco hoje, você vai dizer isso para Jesus e vai responder para Ele, Senhor, é comigo, estou aqui, tenha misericórdia de mim, me ajuda a fazer essa mudança de foco, para o foco na tua promessa. Levanta aí do teu lugar e vem aqui num ato de fé, de contrição, de adoração, e por que não, de busca.
Porque quando as promessas de Deus demoram a acontecer, a gente diz: Senhor, me ajuda a crer, está tão difícil aqui na minha alma. E a gente vai pedir outra vez a intervenção, a misericórdia, a visitação do Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem como um ato de fé, como um ato de adoração, um ato de entrega. Às vezes a gente tem tantos questionamentos dentro da alma, e a gente vai colocá-los aos pés da cruz de Jesus e dizer: Senhor, Tu és suficiente. O Senhor é suficiente. Eu acho tremendo, cada vez que eu releio o livro de Jó, eu não sei se existe um outro homem nas Escrituras que tenha brigado com Deus e questionado mais a Deus do que Jó, tá? Se você lê os primeiros capítulos e os últimos, né, parece que não tem questionamento nenhum, mas se você lê o meio do livro todo, ele está lutando com Deus. Mas o interessante é que quando Deus o visita de novo, o coração dele muda. E ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora te conheço com os meus próprios olhos. E sabe, às vezes no meio dessa batalha toda, o que a gente mais precisa é ser visitado pelo Espírito. Que o Senhor te visite hoje, que o Senhor visite a tua casa, que o Senhor visite a tua família, que o Senhor visite os teus negócios, que o Senhor visite o teu coração, que o Senhor visite o teu corpo. Quem sabe você esteja enfermo, que o Senhor visite, e que o abraço do Senhor esteja sobre você, tá bom? Posso orar por você? Senhor Jesus, está aqui um povo que é teu, amado do Senhor. O Senhor os trouxe até aqui, e o Senhor tem um plano para a vida deles. E nesta hora eu quero te pedir: visita os teus filhos. Eu sei que o Senhor já falou com eles, mas alguns deles precisam de um abraço, alguns deles precisam de um toque, alguns deles, Senhor, precisam sentir o mover do Senhor na direção deles. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor agora esteja se movendo outra vez e outra vez, de tal maneira que eles possam colocar o foco não nas coisas, mas no Senhor, e crer na boa palavra, na boa notícia, no Evangelho que o Senhor está anunciando a eles, e que eles abracem com fé e com alegria aquilo que Tu tens. Ó Senhor, se tem um coração endurecido, ó Pai, não deixa de fazer a obra, como o Senhor fez com Zacarias, ainda que tenha que quebrantar, mas que essa obra seja completa, para que quando o coração estiver quebrantado, se transforme em profeta do Senhor. Ó Pai, põe a Tua mão de poder e graça, põe a Tua mão de cura, de transformação, põe a Tua mão de restauração. Ó Pai, nós ouvimos Isabel dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor retirou a minha humilhação, e às vezes a gente se sente assim, humilhados diante da vida. Ó Pai, retira a humilhação agora, e coloca, Senhor, a Tua graça, e que a alegria do Senhor, assim como encheu o coração de Zacarias e Isabel, possam encher o coração desses Teus filhos agora. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. A gente vai terminar esse culto cantando, como a gente sempre faz aqui, e eu quero dizer para você que está aqui: marca um encontro com Jesus. Falo sempre isso, todo dia tem um encontro com Jesus. Fecha a porta do teu quarto, de uma sala, qualquer lugar particular, e ora, fala com Ele, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Se você não tem uma Bíblia que você entenda, é porque a linguagem dela está difícil para você. Então, eu quero te dar de presente. Tem um pessoal de coletinho vermelho, vai lá e diz: eu quero a minha Bíblia de presente. Pega lá, é um presente para você, tá? E leva a palavra de Deus, começa a ler lá no Novo Testamento. Lembra, vou repetir sempre, Evangelho Marcos, tá? Por quê? É o menor, né?
E aí você vai ter uma visão panorâmica. Depois livro de Atos, depois o restante do Novo Testamento. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Se quiser que alguém caminhe com você no meio da tua batalha, gente que vai acompanhar você em oração, vai acompanhar você na tua jornada, fala com o pessoal que está lá de vermelhinho, a gente vai providenciar alguém que vai ser um coaching espiritual, tá? Vai estar junto, vai estar caminhando na jornada. Isso a gente chama de discipulado, caminhar junto, tá? Mas não deixa a bênção de Deus passar da tua vida, tá bom?